Testando aí o som. Tá informando ao seguidor. Vamos ver quem é o primeiro aí. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro a entrar? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bem. Betânia, boa noite. André, boa noite. E Vânia Figueiredo também. Deus abençoe vocês. Rosicléia também. Deus abençoe. Deus abençoe Alexandre. Boa noite. Deus abençoe a pastora Ana Carla. Boa noite, Betânia. Boa noite, Patrícia. Lance também, boa noite. Tatiana, Evelyn, Deus abençoe. A turma está entrando aí, graças a Deus. Vamos estar. Viviane também está entrando. Vamos lá, pessoal. Aquela conversinha básica, né, que a gente tem no começo. A live no final vai, tá? Deixa eu colocar o tema de hoje. Vamos lá, deixa eu colocar o tema e fixar o tema. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu estou aqui trabalhando no tema. Vou botar aqui para vocês. E aí, só um minutinho. Verdade com Deus. Muito bem, pessoal. Boa noite. Vamos publicar e eu vou segurar ela aqui, ó. Fixar o comentário. Tá aí. Tudo bem, pessoal está entrando, boa noite. Vamos chegar esse número. Pessoal, lembrando aí que semana que vem nós temos mais palavra, pensamento e ação. Segunda-feira nós vamos falar sobre, e aí convidado à noite o apóstolo Luiz, nós vamos falar sobre a diferença de arrependimento e de remorso, né? Nós vamos ter o assunto de depressão, quem vai falar é a Mônica também é psicóloga, está falando. Vamos ter o pastor Maiton, Sinara, né, e vamos ver se eu consigo mais um ou mais uma, senão eu encerro na sexta-feira. Mas a semana que vem eu queria realmente ter outros profissionais da área de psicologia abordando os temas e trabalhando isso. Boa noite, Cosmo. Deus abençoe. Mandilter, muito bem. Boa noite, meu filho. Que bênção. O pessoal está aí assistindo. Vamos lá. E só, deixa eu ver aqui, são mais 2 minutinhos para a gente entrar aqui e começar a trabalhar o tema. Paz do Senhor. Lilian, Deus te abençoe, Lilian. Paz do Senhor. Estão pedindo aqui. A pastora Renata, pensei nela, até falei, mas eles estão trabalhando no mercado e o mercado fecha às 8, às 20, mas eles não quer dizer que eles saem lá às 20, então vamos ver Jardim América, talvez não dê tempo, mas já foi pensado nesse nome também. Irmã Lília da Bahia, muito bem, pessoal que for de outro estado, coloca pra gente saber, por favor. Então, Irmã Lília da Bahia, obrigado, Irmã Lília, Deus te abençoe, amém? Mais alguém aí que é de outro estado? Vamos lá, se tiver alguém de outro estado aí, dá um toquezinho pra gente saber aí, né? Então, vamos ver aí. Pessoal, faltando mais um minutinho, nós vamos entrar aí, tá bom? Lembrando, as lives estão lá no Instagram. Olha, Aline Júlio, Minas Gerais, muito bem, Aline, obrigado. Na verdade, a terra abençoada, né? Povo maravilhoso de Minas, né? E que bom estarmos juntos, né? E mais alguém do outro estado aí? Vamos lá. A Aline já botou aqui. Mais alguém? Pessoal, vamos aqui. A Mariana costuma entrar, está lá também em Paraná, em Foz. Mais alguém entrando aí? Vamos lá. Aqui vai aparecendo os nomes, vão subindo tão rápido que às vezes. Que benção. Hoje nós vamos falar sobre tristeza, gente. Está aí escrito aí, está fixado aí um caminho para mais intimidade com Deus. Então, não é o caminho, mas é um caminho. Nós vamos ver isso. E eu vou falar a diferença de tristeza profunda e, né, diferenciar a tristeza profunda da depressão. E depressão, como eu falei, vai ser semana que vem. A Mônica vai trabalhar esse tema com vocês, podendo fazer pergunta. E é legal porque
é um tema muito amplo, né? Muito grande, muito extenso, então vai poder perguntar, tá bom? Então, eu quero deixar isso para vocês aí, tá? Então vamos lá. Vamos orar e vamos começar nossa live? Vamos. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Agradecer porque o Senhor tem sido bondoso. Agradecer porque a tua bondade dura para sempre. Abençoa os teus filhos que vão estar, ó Deus, com essa live comigo. Que a tua graça, a tua misericórdia sejam com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, tristeza no dicionário. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Posso começar então? Vamos lá? Vamos pensar primeiro no dicionário, né? A gente vai pesquisando e o dicionário diz o seguinte, olha, tristeza é qualidade ou condição de triste, falta de alegria, melancolia. Espera aí, eu vi... deixa eu ver se eu vou entrar pelo meu pai. Vamos ver aí, gente. Acho que voltou, tá voltando aí, tá bom? Legal, obrigado. Obrigado mesmo. Vamos lá. Shabbat Shalom, Lemar. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Então, a tristeza, ela é um dos nossos 6 sentimentos fundamentais. Então, todo ser humano é capaz de sentir felicidade, raiva, medo, repulsa, surpresa e tristeza. Então, como todo sentimento, né, ela é uma reação a algo que acontece, né, na nossa vida, ou provocado por uma pessoa ou por uma situação. Então, todo ser humano, né, todo ser humano já viveu o seu tempo de tristeza, já passou pela tristeza. Nós não, eu posso assegurar o seguinte, que nós não vivemos o tempo todo triste, isso é impossível, mas, né, passamos por esse sentimento, que ela é uma reação, não tem jeito, né? E aí é interessante porque a maioria dos especialistas aí de neurociência, de psicologia, vai dizer que a tristeza é um dos sentimentos mais duradouros, né? Mais duradouro do que a alegria. A tristeza é mais duradoura do que a felicidade, então vocês vejam a nossa predisposição. E eu vou começando a pontuar a tristeza para depois entrar em tristeza profunda, que é o que tem atingido muitas pessoas nesse tempo de pandemia. Só para a gente entender isso, tá bom? Então, por quê? Por que a tristeza dura mais do que alegria e felicidade, apóstolo? Simples. Você fica remoendo alegria? Você fica remoendo felicidade? Não, acontece lá aquele evento, você fica feliz, vida que segue. Mas a tristeza tem esse pormenor. A pessoa foi atingida por tristeza, muitas vezes ela vai ficar remoendo, né? Ela vai ficar ali vivendo, muitas vezes, um transtorno de ansiedade. Muitas vezes essa tristeza que não é trabalhada vai acabar desembocando para uma depressão, como nós temos visto. E vocês têm ideia de quantas pessoas no mundo hoje estão sofrendo, né, de tristeza profunda, ou seja, que estão vivendo com tristeza profunda? Pois é, 120 milhões de pessoas no mundo sofrem de tristeza profunda. E aí, gente, algumas coisas marcam a tristeza profunda. E nessa época, então, de Covid-19, de pandemia, ela tem se alastrado, aumentado, né? Então a turma que tem estudado, quando eu estava pesquisando e lendo, disse que tem aumentado a incidência de pessoas com tristeza profunda. Por quê? Primeiro, perda de um ente querido causa tristeza profunda. E nós vamos depois entender a diferença entre tristeza profunda e depressão. Eu não vou mergulhar em depressão, porque depressão é semana que vem, tá, gente? Mas, por exemplo, término de relacionamento causa tristeza profunda. Frustração de trabalho ou carreira profissional, tristeza profunda. Pessoas que têm problema de performance, né? A pessoa não se julga aquela pessoa capaz. Poxa, eu sinto que eu não rendo, eu não estou rendendo o que eu podia render. Também causa. Descontentamento com conquistas pessoais. Poxa, eu lutei tanto para ser promovido e não fui. Lutei tanto para ter minha casa própria e não consegui. Traumas, né, e conflitos mal resolvidos. Então, isso pode desencadear tristeza profunda. Bom, a gente tem que entender, então, a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela pode fazer parte do quadro de depressão, mas a depressão não leva a tristeza profunda, é o contrário. Então, é um caminho de uma via só. A tristeza profunda, não trabalhada, não resolvida, vai desencadear numa depressão. Pode desencadear numa depressão. E o diagnóstico depressivo, quem tem que fechar é o profissional, é o psicólogo.
Então não adianta. Às vezes a gente diz a essa pessoa, não, você está deprimido, você está com depressão, e muitas vezes não é. Ela está com tristeza profunda. E semana que vem, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito mais, né, para entender um pouquinho a depressão e conseguir parar, às vezes, com essa articulação o tempo todo. Não, fulano, olha, é depressão, e muitas vezes não é. A tristeza, ela, vamos entender assim, ela surge na depressão? Não, ela vai aumentando, aumentando, até que ela vem se tornar uma depressão. E é óbvio que, muitas vezes, né, a pessoa deprimida, é óbvio que ela está debaixo também de tristeza. Mas não quer dizer que toda tristeza profunda vai levar à depressão. E também não quer dizer, irmãos, que a depressão gera tristeza, né? A depressão já causa esse sentimento de tristeza. Então, o que é tristeza profunda? Porque, vamos entender, tristeza e tristeza profunda. Tristeza todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu, você, todo mundo tem. Agora, tristeza profunda, o que é isso? A tristeza, primeiro, como eu já falei, é um dos 6 sentimentos que o ser humano mais experimenta. Né? Agora, ela é um sentimento momentâneo. Ela é momentânea. Né? E por mais estranho que pareça, a tristeza em momentos da nossa vida é saudável. Por exemplo, Paulo vai dizer que foi por causa da tristeza que gerou nele o arrependimento. Então, nós temos que entender sobre a tristeza sempre com o olhar, lembra, pensamento, palavra e ação. Então, em algum momento, a tristeza foi saudável, por quê? Porque ela gerou um processo de mudança na minha vida, gerou um processo de mudança na sua vida, e não tem jeito. A tristeza faz parte do nosso dia a dia, nós, seres humanos, passamos por isso. Agora, o que acontece? Quando essa ausência de satisfação pessoal, quando isso aumenta, né? Quando isso vai trabalhando mais forte dentro da gente, né? Depois vai ter o tempo das perguntas, tá, gente? Não me pergunte agora não, porque eu fico doido para responder e eu não consigo fechar o pensamento. Então vamos lá. Nós nos deparamos com a nossa fragilidade. Então, como nós falamos, situações de perda, tudo que está ligado à perda pode causar tristeza e provoca tristeza. Agora, é normal que essa tristeza dure um período. Quando esse período, né, se acentua, não passa e a tristeza não diminui, pelo contrário, ela sobe, ela se acentua, e aí começa a entrar, por exemplo, uma sensação de angústia, tem que ficar atento. Por quê? É possível que você pode estar tendo aí um problema com a tristeza profunda. Até que foi, gente? E o que a tristeza profunda se caracteriza? Vamos entender isso. O que é tristeza? Porque na tristeza profunda a pessoa tem a sensação de que ela não consegue dar conta de ter forças para superar. E aí ela se entrega. Apóstolo, mas isso não é característica da depressão? Não. Pode ser que seja uma tristeza profunda. A depressão a gente vai entender outros aspectos, né? Ela não consegue elaborar a perda, ela não consegue elaborar aquela situação de tristeza e aí vai gerando aquela sensação de vazio que, se não for tratado, vai ampliando, aumentando. Daqui a pouco, quando você vê, a pessoa está tomada realmente pela depressão. Entendeu? Então, tristeza profunda e depressão é a mesma coisa? Não, não é. E vamos colocar isso assim muito claro. Tristeza profunda não é depressão. Tristeza profunda é um dos sintomas, como eu falei, da depressão. Então, agora, se a tristeza profunda não for superada, e aí os psicólogos defendem isso, e eu também, né, ela vai estar ela vai se tornar um dos sintomas de uma futura depressão. Então, quando a tristeza não é tratada, a tristeza profunda, ela vai ocasionar o aparecimento da depressão. Então, vamos entender aqui 6 sinais que eu consegui pontuar para diferenciar tristeza profunda e depressão, tá bom? Vamos entender 6 sinais? Vamos lá. Pegar o seu papel, sua caneta. E é interessante porque, gente, tristeza dói, é desagradável, é normal e vai passar. Então, você que está me ouvindo aí, você que está me acompanhando, eu quero que você saiba disso. Ou seja, não tem jeito, tem hora que você vai ser alcançado pela tristeza. Então, primeira característica é entender o seguinte: a tristeza é normal, a depressão não é normal. Uma pessoa deprimida, ela vai, com certeza, ter sintomas e manifestar situações, né, que vão realmente trazer um desconforto e uma falta de qualidade de vida.
Então vamos entender isso, né? A depressão é mais dolorosa, ela provoca perturbações muito mais intensas no dia a dia, a pessoa fica sem energia, a pessoa fica prostrada, a pessoa não tem, sabe, as necessidades básicas dela, ela não consegue satisfazer. Isso aí é muito importante, ok? Então vamos lá. Então nós precisamos estar tristes? Precisamos, mas não quer dizer que estejamos deprimidos. Segundo, então a tristeza, ela é uma emoção natural. Então é muito importante que a gente entenda isso. Ela é uma emoção natural. A depressão não. E se ela é uma emoção natural, a tristeza, ela é adaptativa. Né? Por exemplo, você está triste e chega uma pessoa lá que é extrovertida, você até dá um sorriso, você ri, o deprimido não. Pode estar no show de stand-up, ele está lá prostrado, ele não consegue reagir. Ele não consegue reagir. Então a tristeza é normal, mas a depressão não. A tristeza é uma emoção natural, ou seja, ela exprime os nossos sentimentos. E é tão interessante que você consegue perceber isso, né, na pessoa. A pessoa coloca, olha, puxa, você está triste, o semblante está triste, você está diferente, o que está acontecendo? Então é importante que a tristeza vai expressar. A depressão não. A depressão, a pessoa ela não tem reação, ela está ali numa apatia, ela está ali, sabe, numa inércia, ela não consegue reagir, ela não consegue. Isso é muito importante. Um outro aspecto, né, e aí o nosso cérebro, ele se encontra preparado para administrar sentimentos, mas o nosso cérebro não tem condições de administrar a depressão. Então, ele administra a tristeza? Administra, como qualquer outro. Então, você vai ver que o entristecido, o rosto se manifesta. Não é verdade? Mas o deprimido não. Ele fica naquele estado contínuo. Então, a tristeza tem uma linguagem própria. A depressão não, ela é mórbida. Então, a tristeza, ela pode afetar o cérebro? Pode, claro. Mas a depressão não, ela trava você. Ela lhe paralisa. Ela chega e você diz assim, eu não consigo entender a situação, não consigo compreender como é que isso aconteceu. Ele não tem resposta, principalmente o seguinte, não tem, gente, reação. Não tem reação. Outro aspecto da tristeza, e é muito interessante isso, você sabia que uma pessoa, né, quando ela está debaixo do processo da tristeza profunda, ela perde o paladar pelo doce. Sabia disso? Você sabe disso, né? Pois é, um fato até curioso, né? Quando nós passamos pelo processo de tristeza, o cérebro deixa de receber com a mesma intensidade, pelas papilas gustativas, né, o sabor do doce. Então, e aí o que acontece? Você come, mas não sente o sabor. A depressão, nós não temos fome. Você pode botar um banquete na frente da pessoa que está com depressão, ela não vai comer. Ela não tem fome. Na tristeza profunda, nós temos uma baixa da serotonina. Ela tem uma baixa, mas ela não para de produzir. A depressão não, gente. Nós temos uma disfunção hormonal muito grande. E aí, não vou entrar nesses detalhes com vocês agora, por quê? Porque nós vamos ver semana que vem, tá bom? Então, como é que a gente faz, antes de a gente entrar na palavra, né? Como é que a gente faz para orientar, né? Para superar? A pessoa ligou para você e disse, poxa, fulano, eu estou triste, eu estou isso, eu acho que eu estou com depressão. Calma, gente. Dá uma segurada. Vamos entender se é depressão ou se é tristeza profunda. Se é depressão, minha orientação, você encaminha para um profissional. Não queira ser psicólogo. Lembra, nós estamos formando um grupo de conselheiros. Então, o psicólogo tem um ferramental necessário para trabalhar o emocional de quem está com depressão e até para trabalhar como ele vai sair da depressão. Então, nós temos que entender isso. E aí, nós vamos olhar como é que nós vamos ajudar essa pessoa. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Fazer com que essa pessoa que está triste comece a se conectar com outros sentimentos também. Então, uma tristeza profunda, você pode levar a pessoa, ao invés de ela esconder a emoção, e nós vamos estudar isso hoje em Mateus 26, quando Jesus está ali no Getsemane, né? Ele fala para os discípulos, olha, minha alma está em amargura, né? Então, ele está conectado com o sentimento dele. Não é vergonha nenhuma você assumir que está triste. Não é vergonha nenhuma você assumir que está passando por esse tempo de tristeza, né? Então, as nossas emoções, elas sinalizam algo muito maior do que apenas aquele momento que nós estamos vivendo. Então, não adianta ficar escondendo, não querendo disfarçar. Então, façam com que a pessoa se conecte com o seu sentimento. Ela está triste? Fala por que da sua tristeza.
Conta para mim por que você está assim. E ela vai. Você vai fazer ela conectar ela com o sentimento dela. Porque as pessoas, quando passam por não querem assumir. Não, tá tudo bem comigo. Não tem nada não. Eu estou assim, mas vai melhorar. E Jesus não fez isso. Ele disse, olha, eu estou assim porque minha alma está perturbada. Estou sentindo que o meu fim está próximo. Ele fez a conexão com a tristeza. A segunda coisa que você pode fazer para ajudar uma pessoa a sair desse processo de tristeza profunda, só para você entender e que me chama a atenção, é a prática do autoconhecimento. Você se conhece? Muitas vezes a pessoa passa por esse processo e ela mesma não tem um autoconhecimento dela, do limite dela, né? Então ela não consegue entender o princípio, por exemplo, do seu valor. Inclusive semana que vem nós vamos falar sobre isso. Então ela não tem uma autoimagem definida, então ela está muito à mercê da opinião do outro, da conjectura que o outro faz a respeito dela. E, gente, quantas pessoas, né, ainda conseguem piorar a situação? Você fica, eu não sei, você vive sempre para baixo, você não reage, faz alguma coisa, vai com essa cara aí de lerda. Gente, isso é pior. Você tem que ajudar a pessoa, então ela tem que aprender a se conhecer, né, e entender o limite dela. Por que vocês acham que Jesus no Getsemane orou ao Pai e disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice? Porque ele tinha uma vontade, ele tinha um autoconhecimento por ele mesmo, ele não queria ir, ele não queria morrer. E aí no final, pela terceira vez, ele disse para o Pai assim, Pai, que não seja feita a minha vontade. Então ele tinha uma vontade, ele se conhecia, ele tinha uma vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então muitas pessoas entram no território da tristeza profunda e não trabalham o autoconhecimento. Peraí, quem me provocou isso? Tem autoridade sobre a minha vida? É alguém que me conhece bem mesmo? Essa situação, eu posso olhar por um outro lado, por um outro prisma? Então, é importante que você comece a desenvolver um modelo de autoconhecimento. O que está te afligindo? Você já sabe o que você está afligindo? Eu li um artigo uma vez de uma psicóloga que ela diz que nós somos analfabetos emocionais. A pessoa diz, eu estou sentindo uma tristeza, mas ela não sabe definir se é tristeza, se não é tristeza. Então, existem os analfabetos emocionais, a pessoa não consegue fechar o sentimento que ela tem. Eu estou chorando muito hoje. Pois é, mas ninguém chora muito, não existe isso. Você chora, e são episódios de choro, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa que tenha tristeza profunda. Então é muito importante o autoconhecimento, é muito importante que você pare para pensar o seguinte, eu me conheço? Por exemplo, essa é a pergunta que eu faço para você agora. Você se conhece? Você consegue entender o que de fato faz bem ou faz mal quando você assimila, o que te traz benefício ou o que traz prejuízo? Então, o autoconhecimento é uma ferramenta muito preciosa. Terceiro, você quer ajudar alguém? Eu quero. Então, ensine essa pessoa o valor de se valorizar, isso mesmo, da autovalorização, valorize. Sabe, tem muitas pessoas que elas sempre se veem abaixo, sempre se veem por menos. Tem pessoas que elas têm aquela ideia de serem da autocomiseração, ela quer que as pessoas sintam pena dela o tempo todo. Eu nasci para sofrer, eu nasci por isso, eu nasci para aquilo, meu pai, minha mãe. E aí, gente, nós estamos ajudando as pessoas, dê aí uma injeção de valorização para ela. Diga para ela o privilégio que ela tem de estar vivendo num mundo onde está morrendo tanta gente. Diga para ela começar a pensar de uma maneira diferente, sabe? Para ela filtrar aquelas mensagens negativas, né? E muitas vezes é aquelas mensagens negativas que nós recebemos de nós mesmos e dos outros. Você quer ver uma coisa? Só para a gente entender aqui. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, fulano, eu estou chateado. Que é isso? Você não, você é uma pessoa para cima, você é do bem, você é aquilo. Ele é capaz de elogiar. Tudo que eu falo para você não é verdade para mim? Tudo que você fala para alguém não é verdade para você? Então, por favor, se valorize. Por que para todo mundo a situação vai melhorar e para você não? Porque para todo mundo vai se dar bem e você não. Sabe por quê? Porque você tem que aprender a se valorizar. Mas como é que eu me valorizo, apóstolo? Aprenda a cultivar pensamentos bons a seu respeito. Só para você entender uma coisa, você já é vencedor desde o dia em que você foi gerado. Porque dentre 300 milhões de espermatozoides, só você vingou. Já parou para pensar nisso? Então você é campeão desde o ventre da tua mãe. Então se valorize, sabe? Comece a descartar críticas. Tem gente que tem uma coisa interessante que chega assim para você. Olha, eu vou falar com você com muito carinho. Olha, é uma crítica construtiva. Pode parar.
Eu não quero crítica construtiva. Não. Pode parar. Porque tem gente que você tem que aprender a descartar crítica. Se você não descartar a crítica, vai ser um problema sério. Porque tem gente que, em nome da crítica, te arrebenta. Olha, é uma crítica construtiva. Ou então aquela pessoa que diz assim, olha, fulano, você é uma bênção, mas, gente, do mais pra frente é só paulada, é só pancada, é só surra. Então eu fico às vezes assustado. Não, o senhor é uma bênção, mas quando bota esse mais, eu já sei que vai vir surra. Só que eu aprendi uma coisa, eu aprendi a descartar crítica de quem não gosta de mim. Eu aprendi a descartar crítica de quem não soma na minha vida. Tem direito de me criticar aquele que eu sei que soma na minha vida. Agora, aparece do nada, diz, olha, não, estou aqui para falar para você. Presta atenção. Repete todos os dias para você mesmo que você é único. Que você é única. Sabe, acordou de manhã cedo? E isso a gente aprende com a turma do coach. Acordou de manhã cedo, vai para o espelho, dá uma regalada assim, diz, meu Deus, como é bom saber que o Senhor me ama, a despeito das minhas falhas. Como é bom saber que o Senhor tem me sustentado. Uma outra característica é cuide da sua saúde, da sua vida. Isso, a pessoa que está com tristeza profunda tem que sair para fazer um exercício, uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, musculação, natação. Gente, quantas pessoas que nós conhecemos que elas se entregam à tristeza profunda porque elas estão sedentárias. Elas se olham e dizem, não vou conseguir, eu não vou avançar, não. Então, por favor, aprenda uma coisa que me chama a atenção em Jesus Cristo. É que ele não tinha uma vida sedentária. Ele estava aqui, ele estava ali, ele andava, ele ia. O barco, gente, ele estava lá, o barco lá no meio da tempestade, ele vai andando, ele não podia aproveitar a carona do barco, ele não podia aproveitar com os discípulos, não, vai lá que depois eu alcanço vocês. Como é que ele vai alcançar? Vem andando. Então é muito importante, eu acho que vocês têm que entender isso aqui com muita clareza. Você está cuidando da sua saúde? Porque uma tristeza profunda não é uma depressão, mas se ela não for tratada, ela vai avançar, ela vai ampliar. E aí o gasto com depressão é muito maior do que com tristeza profunda, pode ter certeza disso. Um outro aspecto que eu acho importante dentro da tristeza profunda, né, é você valorizar as suas relações pessoais. Isso mesmo. Nós temos 3 níveis de relacionamento, ok? O primeiro relacionamento é aquele que está acima. E quando essa pessoa se encontra com você, ela sempre faz você crescer. Esse tipo de pessoa tem que estar na sua vida. São aquelas pessoas que fazem você, sabe? Elas acrescentam a tua vida. Tem pessoas que você só troca a informação. É 6 por meia dúzia. Vocês têm um relacionamento de troca. Não cresce nem diminui. Mas tem pessoas que estão abaixo. E se você tentar se relacionar com elas o tempo todo, você vai acabar descendo. Então, você tem que saber que você está ali naquele processo para fazê-la subir. Então, é muito importante você valorizar suas relações pessoais. Às vezes nós temos medo. Vou dizer isso aqui para você agora. Você tem uma bênção lá do seu pastor, do seu apóstolo, sua pastora. Aí você fica com medo de andar com eles, porque a turma diz assim, vai puxar saco, isso e aquilo, aquilo outro. Ei, é melhor andar com alguém que te dê algo que faça você ser melhor do que alguém que sugue o que você tem. Tem gente que não acrescenta nada à tua vida. E como ela não tem acesso àquelas pessoas que você tem, ela quer que você se iguale a elas. Por favor, faça isso não. Se valorize. Eu penso que você tem que entender, eu tenho todos os 3 níveis de relacionamento. Mas é óbvio que uma pessoa que eu tenha que ajudar, eu não vou esperar muito dela. Eu não vou querer com que ela me dê o que eu preciso. Ela não tem cuidado para ela, vai ter para mim. Então é importante que você tenha valorização, sabe? Aproveita aí para conectar com gente que te faz bem, com gente que te faz mais inteligente, com gente que te faz mais amoroso, com gente que te faz mais alegre. Às vezes nós conectamos com cada pessoa errada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês agora, e aí não tem papo de psicólogo, agora é papo meu reto. Tem gente que se enrola com cada ziquezira que não está no mapa. Você acaba fazendo amizade com gente que só te suga. Enfia o canudinho aqui, vai puxando o sangue até você chega. Você valoriza, querido. Você valoriza. E, por último, até para a gente entrar dentro da palavra, aceite ajuda. Tem muitas pessoas que estão com tristeza profunda e ao invés de procurar receber ajuda, ainda se enche de orgulho. Não, está tudo bem. Isso é muito comum com pastores, com líderes.
O líder disse, não, estou bem. Ele quer mostrar para todo mundo que ele não tem problema nenhum de tristeza. Eu já tenho batido nisso aqui já há algum tempo. Pessoal, preste atenção. Você não tem obrigação nenhuma de ser super-homem nem Mulher Maravilha. E eu acho lindo o que nós vamos ler aqui, porque Jesus não tinha preocupação com isso. Ele não queria mostrar para os discípulos que ele era o Filho do Todo-Poderoso, e que ele era o Todo-Poderoso. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede. Ele se irritou, virou a mesa lá dos cambistas do templo. Ele fez piada, ele ria, ele se entristecia. Então agora, vamos pegar nossa Bíblia aí, porque agora eu quero usar a palavra, lembra? Pensamento, palavra e ação. Vamos ler Mateus capítulo 26, abra sua Bíblia, já falei o capítulo 26, do 36 ao 46. Então anota aí, 36 ao 46. Do 36 ao 46. Mateus 26, deixe sua Bíblia aberta. Se eu ler, a gente vai tomar muito tempo e eu não quero isso. Eu quero caminhar para a gente ter as perguntas, né? Então, vamos entender como é que Jesus tratou a tristeza profunda? E é com a Bíblia que nós ajudamos as pessoas. Nosso respaldo é a palavra. Nosso respaldo é a palavra. Então, às vezes você quer ajudar a pessoa e aí você vai ajudar, nada contra. Olha, lê o livro de fulano, do Paulo Coelho, lê o livro do Augusto Cury, lê o livro de não sei o quê. Quer ajudar a pessoa? Então ajuda com a palavra. Isso aqui que eu vou mostrar agora para vocês, ó. É dessa... Aqui, ó. Isso aqui que ajudamos. Na verdade, eu até tenho recomendado esse livro aqui, tá, gente? Eu ganhei de presente. Fontes para o equilíbrio emocional. Domingo à noite eu vou estar falando da segunda fonte, né? Ele aqui vai falar da segunda fonte, não terás outros deuses, né? Deus fala aqui, não farás para ti mais escultura. Semana passada eu falei sobre isso, né? Não terás outros deuses, aqui não farás para ti mais escultura. Segundo mandamento. Por quê? Porque nós criamos ídolos na codependência, nós criamos ídolos na dependência emocional e nós criamos ídolos nos círculos viciosos. Então, mas é para domingo. Por enquanto, vamos lá. Pegou papel e caneta? Vamos lá, domingo às 18 horas eu vou falar sobre a segunda fonte, né, para o equilíbrio emocional. Mas agora, 6 atitudes de Jesus que precisam ser consideradas para quem vai ajudar uma pessoa com tristeza profunda. Então, você vai ajudar essa pessoa? Vou, apóstolo. Não, apóstolo, eu estou pegando para mim mesmo, não tem problema. Mas se você vai ajudar, vamos lá. 6 atitudes. A primeira atitude de Jesus, e que me chama a atenção, é que quando ele vai viver esse tempo de tristeza profunda, ele chama... para perto dele alguns amigos. Gente, ele tinha 12 discípulos, mas o texto diz, então Jesus, versículo 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse, sentem aqui, e eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a angustiar-se. Ele tinha 12. Está vivendo um tempo de tristeza profunda. Ele não se isola, mas ele também não leva os 12. Por quê? Porque nesse tempo de tristeza profunda, você tem que saber muito bem quem é que vai estar perto de você. Porque tem gente perto de você na tristeza profunda que vai te empurrar mais para baixo. Que vai, sabe, oprimir, que vai realmente pressionar. Então eu acho interessante que o que Jesus faz? Ele vai pegar Pedro, ele vai pegar Tiago e João e ele leva os discípulos com ele. Tinha 12, mas na hora da tristeza profunda, ele chamou para perto dele amigos. E você? Quem são seus amigos? Pense em 3 amigos que você pode ajudar. Pense em 3 amigos que você também pode ser socorrido. Faça essa lista. Pensa aí, 3 amigos. Apóstolo, eu tenho muitos amigos, mas tem 3 que fazem a diferença. Apóstolo, olha, ele tinha 12, mas dos 12 ele se fechou em 3. Aí é um segredo para você. Tem gente que está pronta para, olha, a sua alegria está pronta para ser partilhada com milhares, mas a sua tristeza não. Você tem que escolher muito bem com quem você vai partilhar a sua tristeza, com quem realmente vai poder fazer diferença na sua vida. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, e já que nós estamos falando de tristeza profunda e como ajudar, é que Jesus abriu o coração dele para os seus amigos. Lembra? Tem muita gente para você abrir o coração no tempo da tua alegria. Tem muita gente para você abrir o coração no tempo das tuas vitórias. Agora, tome cuidado.
com quem você vai abrir o seu coração no tempo das tuas dores. Não é todo mundo que tem estrutura para ouvir a tua tristeza. Não é todo mundo que tem estrutura para ouvir a tua dor e te ajudar. Pelo contrário, tem gente que vai ouvir tua dor e ainda vai colocar nessa dor ácido. Vai colocar nessa dor sal. Por quê? Porque não tem estrutura. Então o versículo 37 e 38 diz assim: levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Aí versículo 38, gente, e disse-lhes: então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha que coisa interessante aqui. Alguns psicólogos dizem que Jesus estava debaixo de um processo de depressão. Eu não creio, mas creio que ele estava num processo, né, de tristeza profunda. Se você me perguntar assim, apóstolo, me dá um exemplo de alguém na Bíblia que passou por um processo de depressão. Elias, quando ele, para de correr, de fugir, diz assim: Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer, eu não quero mais viver. E não é isso que Jesus faz. Então, Jesus não se constrangeu, em abrir a alma, em se desnudar para dizer, o Filho de Deus, o Messias. Ele não teve reserva de se desnudar diante dos discípulos. Olha, eu estou mal, eu estou triste mesmo, eu estou preocupado. E olha, eu fico imaginando que isso deve ter chocado os discípulos. Meu Deus, o Messias está triste. E está com a tristeza profunda. Então o que ele está ensinando para você? Não tenha medo de abrir o seu coração para os seus amigos. Amigos verdadeiros, poucos e verdadeiros. Amigos que você sabe que vão ter condições de lhe ajudar, pelo menos lhe ouvir, que é o caso aqui dos discípulos. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, está no versículo 38, que ele diz assim, lá no finalzinho: fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus está dizendo assim: eu não posso, nesse momento, ficar sozinho. Gente, não se vence tristeza profunda com solidão. Aí eu vou dar um tempo, apóstolo, olha, eu vou ficar sozinho, pensando. Não vai ficar remoendo. Vai ficar remoendo, e remoer é pior. O que Jesus nos ensina? Eu vou pedir ajuda. Fica comigo aqui. Eu não estou bem para ficar sozinho. Fiquem comigo e vigiem comigo. Né? Então, ele está precisando de gente para sustentá-lo naquele momento e lutar. Ele está quase dizendo assim, orem comigo, e está pedindo oração por ele. Então, se nós vamos ajudar uma pessoa que está com tristeza profunda, nós temos que pagar o preço de todo dia. Tá? Entrando em contato com essa pessoa. É uma responsabilidade nossa, todo dia. Ligar. Agora não dá para ir presencialmente, mas, se possível, falar aí pelo meio de comunicação, pela câmera do WhatsApp, ver como é que ela está, orar com ela. Olha, estou ligando só para orar. Estou ligando só para liberar uma palavra. Estou ligando só para dizer que o Senhor é contigo. Então, Jesus, ele pede ajuda. E nós precisamos entender isso, Isso é muito claro com a gente. A quarta coisa que me chama a atenção nesse texto, já que a gente está compartilhando, é que Jesus vai derramar o coração dele diante de Deus. Essa é a quarta atitude que nós devemos ter e ensinar uma pessoa que está com tristeza profunda. Muitas vezes a pessoa fica com aquela sensação, meu Deus, mas será que Deus não vai me punir? Logo eu que preguei sobre fé, logo eu que falei da alegria do Senhor, agora imagine Jesus, se estivesse preocupado com isso. Imagina Jesus agora pensando, puxa, mas eu sou filho de Deus. Eu vim a esse mundo para cumprir uma missão e agora? Como é que eu vou chegar perto dele? Jesus não pensa assim. Dá uma lida aí no versículo 39. Olha o que diz o versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto de terra e orou e disse, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus disse assim, deixa eu expressar os meus sentimentos para o meu Pai. Eu quero dizer algo aqui nessa noite. Amada, não tenha vergonha de expor sua tristeza para Deus. Não tenha vergonha de expor suas decepções para Deus. Não tenha. É algo maligno. O diabo fica na nossa cabeça. Logo você, apóstolo, que prega isso, que prega aquilo. Pois é Deus que eu me derramo. É diante dele que eu digo, Senhor, está doendo. Senhor, está complicado, Senhor, não estou entendendo, me ajuda, me socorre. Eu queria deixar essa palavra com você. Quem sabe você está aí agora ouvindo, dizendo assim, mas apóstolo, será que não é pecado? De maneira nenhuma.
não é pecado. Nunca foi e nem será. Pelo contrário, olha que coisa preciosa, né? Jesus, ele ora, ele expressa o desejo dele. Ele diz, olha, eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho. Ainda ontem na live, uma jovem, uma irmã, dizia do sonho dela que ela tem que se casar. Eu não sei se vocês lembram, eu li. E eu achei aquilo tão fantástico. Por quê? Porque tem, às vezes, mulheres que querem se casar, mas elas ficam com vergonha. Não, mas eu tenho idade, não sei o quê. Ué, se é o seu sonho, expressa para Deus. Se é o seu desejo, coloca para Deus. Então, eu olho para esse texto e vejo a disposição que Jesus tem de colocar para Deus o seu desejo, mas há algo profundo. Diz o seguinte, Senhor, essa é a minha vontade, mas eu quero te dizer algo aqui, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. É muito importante isso, porque existe quando a gente está falando de codependência, muitas pessoas vivem assim, codependente de outros. Então é aquela mulher que, para não perder o namorado, ela se sujeita a tudo que o namorado quer, porque existe uma codependência dela. E ela vive em tristeza profunda, na realidade, porque ela tem o medo da perda. Ela não vive realizada. Ela vive, uma hora ele vai me abandonar, uma hora ele vai sair, uma hora ele vai acontecer. Então, gente, derrama o coração, ensine as pessoas isso. Você está aconselhando alguém? Ensine as pessoas, sabe, a derramarem o coração. Quinto, Jesus amou os amigos na sua fraqueza. Aqui é um ensino muito precioso, porque a Bíblia diz que os discípulos dormiram. Eles cochilaram. E aí você diz, puxa, mas vocês puderam virar nem uma hora comigo. Mas Jesus não recriminou, Jesus não xingou. Pelo contrário, ele vai, eles acordam, são pesados de sono, e aí diz, vocês dormem e descansam. Então ele não desistiu, gente, de lutar, mesmo diante do fracasso, né, dos amigos íntimos. Ou seja, nós temos que entender o seguinte, eu estou te ajudando, eu estou ajudando você, mas eu não quero que você pegue a sua vida e se apoie na minha. É muito importante isso. Aliás, de qualquer área que eu aconselhei vocês de hoje para trás, é muito importante que o conselheiro não se torne bengala, que o conselheiro não se torne muleta. Isso é um problema sério, sério. É um problema que pastores enfrentam, que líderes de célula enfrentam, é quando ele se torna muleta para o discípulo, quando ele se torna muleta para a ovelha. E você tem o perigo de ser um conselheiro e se tornar muleta para o conselhando. Ou seja, ele quer porque quer ouvir sua voz. Ele quer porque quer, 3 da manhã, está sem sono e liga para você. Ponha limites. Ponha limites. Então, o próprio Jesus, ele sabe que aqueles homens iam falhar, não desiste de amá-los, e aí o que me chama a atenção é que mesmo esses amigos não puderam trazer Jesus para uma depressão. Ou seja, mesmo decepcionado com esses amigos, Jesus não se tornou alguém debaixo de depressão. Disse, olha, chegou o momento. E por último, né, para a gente finalizar e a gente caminhar um pouquinho, o texto diz que Jesus ele age, né? E nós temos que ensinar isso às pessoas que estão com tristeza profunda. Ele agiu com fé, esperança e amor. Quem é que aparece? Versículo 45 diz assim, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante, vamos. Vem ali o que me trai. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Judas chega, o beija, Jesus diz assim, aqui vieste, amigo. Irmão, será que Jesus foi falso com Judas? Claro que não. De maneira nenhuma. Claro que não. Não. Então, o que o senhor pode dizer? O que eu posso dizer é que ele amou Judas até o fim. Ele amou Judas até o fim. O que é isso? Tem gente que nos leva para o território da tristeza. E se você não tiver cuidado, você vai trazer sobre aquela pessoa sua mágoa, seu ressentimento, e você não se liberta. Então, o que Jesus fez? Ou eu libero perdão para Judas, ou Judas me leva para a cruz adoecido. Ou eu libero perdão para Judas, ou Judas vai fazer com que eu não consiga caminhar diante de Deus. Então, essa é uma noite para você aprender isso também. Né? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Há pessoas que nos colocam no território da tristeza. E se você responder com mágoa, é pior. Há pessoas que aprontam com a gente. Há pessoas que são ladrões da nossa alegria. Mas se você responder com revolta, com mágoa, com ressentimento, é pior. Sabe por quê? Você já tem a missão para cumprir. Ele tinha que ir para a cruz. Agora já imaginou ir para a cruz com a mágoa, ir para a cruz com o ressentimento? Ou seja, a missão se tornaria muito mais pesada. A missão estaria comprometida.
a missão estaria fadada ao fracasso. Então tome cuidado, porque há pessoas que vão lançar tristeza sobre você porque elas querem comprometer a sua missão. Elas querem comprometer a missão que Deus te deu, a missão que Deus colocou sobre sua vida. Então, faz uma coisa, arrastou você para a tristeza, libera perdão. Você está aconselhando essa pessoa, ela primeiro ela vai colocar a revolta dela, eu não merecia, o que fulana fez comigo, o que ciclano fez. E aí você vai perguntar o seguinte, você entende que era essa a missão que Deus tinha para a sua vida? Você terminar os seus dias debaixo dessa tristeza? Você entende que essa era a missão que Deus tinha para a sua vida? Hein? Ah, não é. Então, por favor, se ela se tornar a sua missão, a sua vida perde propósito. Agora, se você entender que a sua missão é outra, e era o caso de Jesus Cristo, se eu parar na mágoa com Judas, eu deixo de cumprir a missão para a qual eu vim. Então, nem Judas, nem ninguém vai me roubar da minha missão, vai roubar do propósito que Deus tem para a minha vida. Então, é muito importante que você também deixe a pessoa desabafar. Deixa a pessoa falar, Jesus, você que vieste, amigo. Mas ele não falou isso com sarcasmo, ele não falou isso com ironia. É que ele decidiu realmente amar Judas até o fim. A Bíblia fala isso, ele amou Judas até o fim. Por quê? Porque Judas não seria capaz de tirar Jesus da missão que Deus tinha para ele. E a tristeza profunda tem esse poder de nos tirar da missão para a qual Deus nos trouxe a esse mundo. Então tome cuidado para que as pessoas, quando entrarem na sua vida, se lhe arrastarem para o território da tristeza e gerando tristeza profunda, não tirem você da missão para a qual Deus te chamou. Você entrou nesse planeta, meu irmão, minha irmã, com uma missão. E ninguém, a não ser que você decida isso, vai poder tirar você dessa missão. Agora, se você decidir que eu vou ter poder para tirar você, não entendo. Eu vou lhe arrastar para a tristeza profunda, da tristeza profunda vai vir a decepção, da decepção vai vir a frustração, e a frustração vai gerar, sabe o quê? Depressão. E aí você já começa a entrar numa necessidade de medicamento, numa necessidade de tratamento. Então, preste atenção, a tristeza profunda, a tristeza, ela é inevitável na vida de todo mundo. Todo mundo. Agora, a tristeza profunda é uma decisão que você toma. Então você vai ouvir a pessoa, ela vai colocar, eu não merecia isso. Você vai ficar ali, ó. Outra coisa muito importante. Toda pessoa, quando quer falar, ela quer um ouvido, ela não quer uma boca. Então, se você começa a falar, né, com a pessoa e ela não consegue desabafar, você é um péssimo conselheiro. Deixa ela falar. Apóstolo, mas foi uma coisa muito absurda. Deixa ela falar. Você está ali para ouvir. A demanda dela não é encontrar uma outra boca. A demanda dela, a necessidade dela é alguém que lhe escute. E você vai escutar já construindo, né, na sua mente o seguinte: propósito de Deus para a existência dessa pessoa. Propósito de Deus para... Será que é parar a vida dela nessa situação? Ou seja, o propósito de Jesus, sei lá, é a cruz. Entrou um Judas no caminho dele. Entrou uma traição. Entrou, sabe, alguém que ele abençoou 3 anos. Entrou com a traição. Se Jesus aceita isso, ele vai e se perde do propósito. Então, o que você tem que entender como conselheiro é o seguinte: você está ouvindo a pessoa. Está ouvindo, ela está falando. Eu não merecia isso, eu não merecia aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro. Ela está falando. Quando ela terminar de falar, você vai tentar pensar com ela o seguinte: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus? Não, por que você está perguntando isso? Porque se Deus tem um propósito na sua vida e entrou a traição e conseguiu mudar esse propósito, então nós temos que entrar em acordo que a traição foi o propósito de Deus para a sua vida. Não, claro que não. Então vamos lá. Se você crê que o propósito de Deus para a sua vida não é a traição, mas ela entrou, isso é para lhe desviar do que Deus tem para a sua vida. Vocês estão entendendo, gente? Está dando para entender? Eu espero que eu esteja sendo didático com vocês, né? Essa pessoa colocou isso tudo para você? Colocou. Então você vai fazer com que ela saia desse território aí da tristeza. Seja a traição, a decepção, seja o que for. E você vai fazer com que ela volte para o plano original que Deus tem para a vida dela. Então, eu tenho certeza que Judas ali foi usado pelo diabo o seguinte: Jesus vai sentir o golpe da traição. Ele sentiu, mas ele não perdeu o alvo do seu chamado. Qual é o alvo do seu chamado? Quem está lhe roubando do seu chamado? Você tem que começar a fazer com que a pessoa entenda o seguinte: pare para refletir, e você como conselheiro,
que Deus não... Imagina, você vem a esse mundo e Deus diz, eu vou ter uma missão para você. Qual a missão? Tu vai esbarrar, tu vai travar na primeira traição. Ah, eu tenho uma missão para a tua vida. Ah, qual é a missão? Você vai travar na primeira decepção. Gente, será que é isso mesmo? Deus me trouxe a esse mundo para que a primeira decepção me desviasse do propósito. Então, é muito importante que você leve a pessoa e dizer o seguinte, olha, por mais dura que seja a decepção, por mais forte que seja a traição, o seu propósito não é esse. Não acredito que Deus diz, olha, Alexandre vai nascer e Alexandre vai cair na mão de um Judas, na mão de uma traição, na mão de uma decepção, porque é isso que eu creio para ele. Eu creio na vontade ativa e na vontade permissiva. Eu creio que Judas entrou por permissão de Deus. Não que Deus ativamente disse, olha, vai ter o Judas e vai ser fulano. Porque se isso fosse verdade, faria de Deus, então, coautor do pecado. E ele não foi. Judas se fez traidor, é o que a Bíblia vai falar. Judas não nasceu para ser traidor, mas ele se fez traidor. Então, tem circunstâncias que entraram na minha vida para tentar me afastar do propósito de Deus, gerando a tristeza profunda, gerando a decepção, gerando a frustração. Só que eu tenho uma certeza comigo, e você como conselheiro precisa ter essa certeza, e você como conselheira precisa colocar isso. Deus não te trouxe a esse mundo para desviar do chamado dele. Ah, mas eu não esperava isso, deveria esperar. O problema foi o que a Vanessa falou para a gente na nossa administração lá do Congresso da Família. O professor dela disse, olha, é melhor criar um pônei do que criar expectativa. Nós somos, infelizmente, dotados dessa capacidade. A gente cria aquela expectativa, né? Puxa vida, fulana jamais vai me decepcionar. Pois é, se prepare porque ela pode decepcionar. Eu já tive gente no ministério que dizia assim para mim, assim que eu cheguei em Alma, dizia assim, olha, eu estou contigo pro que der e vier. Olha, eu não conhecia a pessoa, não tinha nem 6 meses. Eu olhei nos olhos dela e disse assim, o tempo vai dizer. Amados, pode ter certeza, essa minha caminhada aí de 20 e tantos anos de ministério pastoral, né, até mais, sendo otimista, 30 anos de ministério pastoral, eu já vivi experiências que fizeram com muita força que eu saísse do propósito. Mas eu entendi uma coisa, Deus não me veio a esse mundo para ficar refém emocionalmente dele. Deus não me veio a esse mundo, não me fez vir a esse mundo para ficar refém emocional de ninguém. Então a pergunta é, você, e aí você está aconselhando a pessoa, lembra? Você vai aceitar ser refém? Você vai aceitar essa prisão que ela te colocou? Você vai aceitar viver nessa condição emocional porque um Judas entrou, porque uma situação te atropelou? Jesus ora ao Pai, ele sabe que o caminho dele é a crucificação, gente. Ele sabe que o propósito dele era morrer na cruz. Então ele disse, eu não posso, eu sei qual é o propósito de Deus. Eu não vim esse mundo para cair na mágoa de um Judas. Eu não vim esse mundo para jogar todo o plano de Deus porque um Judas atravessou o meu caminho, porque os meus 3 amigos lá, o Pedro, o Tiago e o João, resolveram dormir na hora que eu mais precisei dele. Já imaginou? Ah, isso tudo está acontecendo porque na hora que eu mais precisei, Pedro dormiu, Tiago cochilou, João não estava nem aí para mim. Não, ele entende o seguinte, ainda que eu estivesse contando com esses 3, ainda que eu estivesse contando com Pedro, com Tiago, com João, eles falharam. Ainda que eu esperasse um pouco mais dos discípulos, eles falharam. E aí, gente, o que Jesus vai nos ensinar aqui é o seguinte, os teus amigos podem falhar, teus amigos podem te trair, tudo pode acontecer, menos que você saia do propósito para o qual Deus te trouxe a esse mundo. Então eu quero dizer que esse é o propósito dessas lives da semana que vem. Nós temos que entrar, tem que entrar na minha mente o seguinte, pela palavra, Deus me trouxe a esse mundo para cumprir uma missão. Deus me trouxe. E essa missão, ela não pode ficar travada na mão de outro. Ela não pode ficar paralisada porque alguém não me respeita, ou alguém me desrespeitou, alguém me magoou. Ela não pode. Eu creio claramente que você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo aqui, quando compartilhar isso com a pessoa, tem que fazer entender. Aliás, de todas as lives que eu fiz de hoje para trás, tudo vai apontar para isso também. Você, como conselheiro, tem que fazer a pessoa enxergar o seguinte, você crê que essa é a estrada que você está seguindo, que Deus planejou para você? Ou alguém botou aí um atalho para você entrar? Alguém colocou uma situação para você. Então é muito importante que você entenda isso e se posicione. Porque quantas pessoas nos tiraram das rotas que Deus tinha para a nossa vida? Quantas pessoas, sabe, nos arrancaram do propósito?
E eu queria muito que... Deixa eu só ver a hora aqui, faltam uns 2, 3 minutinhos. Lembrando, gente, vai cair, e aí eu vou entrar de novo, né? Vou fazer aqui o processo para salvar, vou entrar de novo para tirar as dúvidas, tá bom? E a gente vai ter um monte de dúvida. Então, esse é o papel do conselheiro, gente. Na hora quando nós aconselhamos, nosso papel principal é ouvir. Ouvir com muito cuidado, né? O nosso segundo papel é o seguinte, olha, conselheiro tem que ter isso aqui. A pessoa vai entrar com o pensamento, você vai entrar com a palavra. Quando você entra com a palavra, você muda a direção dela. Foi o que a direção que Deus me deu, né? Nosso Pai me deu quando você vê a chamada, pensamento, palavra e ação. Os meus pensamentos, né? Por exemplo, um Judas, poderia comprometer os pensamentos de Jesus, mas Jesus estava alicerçado na palavra. Então nem Judas pôde comprometer a ação ou a direção que Jesus tinha que tomar. Então quando nós temos pensamentos filtrados pela palavra, sabe o que acontece? Nós não mudamos a direção, porque a palavra já aponta caminho. A palavra já dá a direção. Então é muito importante que você, ao ouvir, não, você ouviu, beleza, agora você vai, eu penso isso, eu penso aquilo, não faça isso. Conselheiro não pensa. Conselheiro, orienta. Né? Então, porque senão vai ser pensamento e ação. Vai ser o pensamento da pessoa, o seu pensamento e a ação que você quer que ela tome. Ela não tem que tomar a ação que eu quero que ela tome. Ela não tem que tomar a direção que eu quero. Ela precisa tomar a direção que a palavra aponta. Esse é o papel do conselheiro. Então, quando você aconselha uma pessoa, não é o que você acha, não é o que você pensa que tem valor. Não é. O que acontece quando você aconselha uma pessoa, o que tem valor é o quanto você é capaz, sabe, de orientar essa pessoa pela palavra. O quanto é que você é capaz de dar destino para essa pessoa pela palavra. Se isso não acontecer, é conversa de botequim, gente. É bate-papo de botequim, aquela coisa de ficar, fulano, poxa, é isso mesmo, agora eu se fosse você faria isso, eu se fosse você, não. Já que você não é, já que você se propôs a ser um conselheiro, uma conselheira, comece a agir como tal. Aliás, nos Estados Unidos, o counseling, que é conselheiro, já é uma profissão, inclusive. São pessoas que se preparam na arte do aconselhamento. Não são psicólogos, não são coach, mas trabalham na arte do aconselhamento. E a arte do aconselhamento é trabalhar a capacidade da escuta e da reflexão. De você ser capaz de pegar a palavra e dizer assim, ouvir esse pensamento vai ser trabalhado pela palavra, e vamos ver qual é a ação que ela vai ter aqui? Vamos ver qual é a ação que ela vai ter aqui? Então, essa é a proposta, tá bom? E agora, gente, vamos lá, está terminando. Se tiver pergunta, pode fazer. Se cair, e vai cair, né? Porque já está acabando o tempo, daqui a pouco bota para mim ali aquela setinha, eu vou voltar para respondermos as perguntas, tá bom? E semana que vem, só lembrando, semana que vem, uma semana inteira de pensamento, palavra e ação. E aí nós vamos trazer psicólogos também, né? Turma que milita na psicologia para ministrar. E mais preparo, mais capacitação. E se eu continuar com as lives, a minha proposta é essa, trabalhar o aconselhamento com vocês. Inclusive, vocês vão receber aí de primeira mão o apóstolo Luiz, ele vai estar falando na segunda-feira, e ele vai lançar um curso, né, de aconselhamento ministerial. E ele vai dar algumas ferramentas da área que ele domina, que é a psicanálise. Né? Então ele está fazendo psicologia, mas ele já é psicanalista de algum tempo e vai estar fazendo um curso, só que é um curso fechado, então eu acho que vai ser pelo Zoom, Hangout, eu não sei direitinho. Ele vai colocar o WhatsApp, você vai se inscrever, e vai ser um curso com certificado de tudo, de aconselhamento. Achei legal a proposta dele, chegou, estou divulgando aqui, eu acho que vale a pena, é uma ferramenta interessante, né? Então, vamos lá. Uma pergunta? Quando a gente entende ok, pensamento em palavras, fica mais fácil para a gente aconselhar, é verdade. Essa é a proposta mesmo. A ideia é facilitar, né? A ideia é... Por quê? A gente está num tempo hoje que as pessoas estão procurando vocês, estão querendo uma ajuda, estão querendo... Né? E muitas vezes não adianta a gente ficar assim, primeiro ponto, segundo ponto, né? E aí, então vamos para a prática. Então, o que a gente pode fazer na prática? E semana que vem os temas estão assim... tremendo, né? Vai ser muito ligado ao que a gente está vivendo nesse depressão,